os problemas, as circunstâncias, as situações, não é simplesmente para nos, vamos dizer assim, abater ou para acabar comigo e com você. Mas segundo o texto, as provações, ela tem um sentido de refinar a nossa fé. Porque ele fala assim no verso 3, sabendo que a prova da vossa fé vai desenvolver a perseverança. O fato é que esse nome perseverança na Bíblia, você não vai encontrar constantemente esse nome. Mas de Gênesis a Apocalipse você vai ver o contexto da perseverança sendo alinhado ao coração de Deus. Em outras palavras, olha aqui para mim, o Senhor nos chama para ser constante naquilo que fazemos. Repita comigo, o Senhor me chama para ser constante em tudo aquilo que eu faço. Nós somos homens e mulheres de Deus que precisamos ser persistentes, constantes, corajosos e perseverando em meio às crises, às dificuldades e às situações. Em nome de Jesus, amém? Então, como eu disse, o objetivo da aprovação não é te destruir, não é te afligir simplesmente, mas é para purificar e refinar a nossa fé. Por quê? Porque vai existir em nós um crescimento, que eu sempre falo aqui, eu vou insistir falando, eu vou ficar velho falando sobre isso, que o Senhor quer amadurecer a nossa fé. E o Senhor tem uma maturidade cristã para mim e para você. Porque uma coisa, assim como uma criança, ela é uma criança e ela é totalmente dependente dos seus pais, mas à medida que ela cresce, ela vai formar a sua família, sim ou não? Na caminhada cristã, todos nós somos dependentes de Deus, isso não vai mudar. Mas o fato é que à medida que eu amadureço e eu cresço, eu vou sendo a resposta de Deus para outras vidas. E o fruto que há em mim vai alimentar outras vidas. Ou seja, o chamar de Deus através da minha vida tem o poder de alcançar e tocar outras vidas. Quem crê nisso? Amém? Então, o que eu quero que você entenda aqui, as provações, a pressão, as dificuldades, as circunstâncias têm o poder de transformar o nosso caráter. E nós precisamos ter o nosso caráter transformado. Amém? Então repita amém para você não perder o foco e não ficar com sono aí, em nome de Jesus. Então, como eu disse, a palavra de Deus, ela é repleta de histórias de perseverança. Vou falar sobre algumas aqui e ao final vou falar da principal, ao meu ver, que nós vamos discorrer alguns assuntos, mas eu quero que você guarde no seu coração, até anotei aqui, perseverar é continuar crendo naquilo que você ouviu do Senhor. Porque muitas vezes a circunstância e a situação tiram o nosso foco e o nosso olhar de Jesus. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Então, repita comigo, perseverar é continuar crendo naquilo que o Senhor disse em sua palavra. Por quê? Porque não importa o que eu esteja passando, qual é a dificuldade que eu esteja passando, qual a circunstância que eu esteja passando, o nosso Deus é imutável. Isso não define o poder de Deus e a soberania de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem crê nisso? Amém? Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu quero dar para você aqui hoje, eu quero falar um pouco sobre a história de Noé. Noé, ele perseverou em um tempo de corrupção e de dificuldade. Não sei se está aí, mas pediram para mim o esboço, não sei se eles vão colocar, mas se tiver aí tá bom, não tem problema não. Então Noé, ele viveu num tempo de corrupção e iniquidade tamanha, onde Deus falou assim, eu preciso dar um reset na humanidade. Deus falou, tem que resetar, o negócio deu errado, o pessoal está vivendo uma vida de pecado, aonde sem precedentes, e uma iniquidade se aumentando e as coisas estavam acontecendo. Deus chama Noé para pregoar a justiça de Deus e falar, né, para se arrepender, mas Deus dá para ele um projeto, um objetivo, um propósito, que era a construção de uma arca. Mas aí você olha todo esse contexto, né, que Deus, além de querer, né, fazer tudo isso e trazer uma nova dimensão para que as pessoas pudessem entender que Deus iria, né, destruir toda a terra, Noé não só enfrentou o desafio de construir uma arca, mas ele também enfrentou o desafio de uma solidão espiritual. Porque aonde ele andava e aonde ele ia, a Bíblia fala que nesse contexto somente Noé e sua família entrou na arca e obedeceu à direção de Deus. Então, eu posso falar que a primeira lição que nós aprendemos de perseverança é que não importa as circunstâncias que estão do nosso lado, se nós estivermos firmados no Senhor, a nossa vida espiritual ela é contínua e constante no Senhor.
O que eu vejo muitas pessoas às vezes dizendo é muito difícil, o contexto que eu vivo, o lugar que eu estou inserido, o ambiente que eu estou inserido. Querido, eu acredito que é difícil, mas se eu e você mantemos uma vida no Senhor, nós somos um luzeiro em meio às trevas. Amém? Nós podemos fazer a diferença num ambiente hostil. Foi assim que Noé fez. A Bíblia fala que a iniquidade era tamanha que Deus falou, eu preciso acabar com a humanidade. Mas Noé se manteve o quê? Manteve o quê? Firme, constante. Ele perseverou, ele se manteve fora desse nível de iniquidade. Amém? Então ele superou esse peso dessa solidão espiritual, vivendo numa sociedade que existia zombaria, né, em relação à devoção que ele tinha. Então, alguns aprendizados que eu tenho. Um dos aprendizados que eu separei aqui em relação à vida de Noé foi a importância da obediência e da fé em Deus, mesmo quando ele enfrentava a zombaria e a incredulidade. Sabe por quê, Ricardo? Porque quando ele estava construindo a arca, não havia menção de chuva ainda na terra. E como não havia menção de chuva na terra, ele estava construindo um barco gigante, o povo passava e fazia o quê? Ficou doido, aí. Ficou bobo. E aí, eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma coisa que é muito difícil. Quando Deus te chama e quer mudar o seu posicionamento, é difícil você conviver com pessoas carnais, porque eles nunca vão entender o chamado de Deus para a sua vida. Você começa a vir para a igreja, você começa a querer viver uma vida transformada, as pessoas começam a fazer o quê? Começa o quê? Fala, gente, vocês estão participando comigo. Zomba, fala um monte de coisa, escarnece e tudo mais, mas a verdade é que uma cidade inteira, um povoado inteiro estava zombando de Noé, e Noé estava tuque-tuque, tuque-tuque, batendo um martelo, tuque-tuque, tuque-tuque, porque Deus deu uma direção para ele, e ele se manteve firme, não importava o que as pessoas diziam, e não demorou pouco tempo. A Bíblia fala que quando Deus deu instrução para Noé, ele estava com quantos anos? 500 anos. E quando ele entra na arca, ele estava com 600. Então nós vamos fazer uma conta que pelo menos ele gastou 100 anos para fazer essa arca. E aí as pessoas passavam e viam Noé todo santo dia fazendo a mesma, e perseverando, e construir aquilo que Deus deu para ele. Então eu quero que você entenda, não importa aquilo que o Senhor te direcionou e te falou, faça e permaneça. Não ouça as vozes da zombaria, porque Satanás se levanta para cair em nome de Jesus. Amém? Outro aprendizado que eu aprendo é que essa perseverança de Noé nos mostra que a verdadeira fé, ela requer uma ação baseada na confiança em Deus, mesmo quando não vemos o resultado imediato. Ele estava trabalhando, afinco na construção dessa arca. Não havia menção de chuva, ele não sabia que dia que aconteceria, mas ele persistiu, sabendo que ele confiava naquilo que Deus disse. Se Deus disse que era para fazer e que acontecerá, vai acontecer, em nome de Jesus, amém? O retrato da arca de Noé é o retrato dos nossos dias atuais, porque nós estamos falando de uma salvação. Cristo é essa arca, que quando nós estamos imbuídos dentro de Cristo, nós somos salvos dessa ira de Deus. Mas a humanidade acha que o Evangelho é balela, é besteira, e as pessoas zombam da verdade do Evangelho. Mas nem por conta disso nós vamos deixar de continuar pregando a verdade do Evangelho. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Então Noé não apenas perseverou na construção dessa arca, mas também na manutenção da sua integridade espiritual. Repito, ele construía a arca e mantinha firme na sua vida espiritual com o Senhor. Nós edificamos a vida da igreja, nós trabalhamos, vivemos nesse mundo, mas mantemos a nossa vida íntegra no Senhor espiritualmente. Em nome de Jesus, amém? Essa é uma verdade que nós temos que carregar no meio de um mundo perdido. Então, a história de Noé nos mostra a obediência a partir e seguir cada instrução que Deus deu. Deus foi cirúrgico e detalhista em cada detalhe da arca, e Noé obedeceu cada. Sabe o que muitas vezes eu vejo nas pessoas? Que elas querem fazer a obra de Deus, quem está com sono na corda aí em nome de Jesus, que às vezes ela é chamada por Deus para fazer algo, mas ela quer fazer do jeito dela. Mas o Senhor nos chama para fazer conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é o dono da obra, sim ou não, queridos? Amém. Então essa é uma verdade que eu queria apresentar para vocês da perseverança de Noé. Se você andar um pouco mais para frente, você vai ver a perseverança de Abraão. Noé perseverou numa instrução de Deus. Abraão perseverou na promessa de Deus. Quem que tem promessa de Deus em nome de Jesus? Querido, não importa o tempo que passe, o tempo que dure, Deus é fiel naquilo que Ele prometeu.
Então, perseverar nas promessas do Senhor é confiar que Deus é verdadeiro e tudo aquilo que ele fala é verdade. Começa a história de Abraão, Deus falando para ele: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Primeira coisa, Abraão já era louco aí. Porque Deus fala para ele: sai da sua terra e da sua parentela. Porque nesse tempo, viver no meio da parentela era uma coisa segura. Ninguém vivia sozinho. Porque era um tempo onde não existia leis igual nós temos hoje. Para você andar e você ser salteado e roubado, acabar com a sua família, era uma coisa muito fácil. Então eles viviam em família, viviam em comunidade por uma questão de segurança. Então, quando ele sai dali, ele está declarando que a confiança dele é no Senhor, que o sustento dele é do Senhor e que ele acredita que Deus tem o melhor para a vida dele. Quem crê nisso em nome de Jesus? Aí Deus faz uma promessa para ele de que o abençoaria, faria dele uma grande nação e prosperaria Abraão. E aí chega um momento que Abraão se depara com essa promessa, porque ele fala: eu não tenho herdeiro, o herdeiro da minha casa é o meu servo. Deus fala: eu vou te dar um filho. E aí, todo mundo conhece a história, passa um tempo, ele vai querer ajudar a Deus, né? Faz Ismael, não era a vontade de Deus, mas quando chega na sua velhice, no ápice da sua velhice, Deus dá Isaac para ele. Então nós aprendemos que não importa o tempo que dure, o Senhor sempre vai cumprir a sua promessa. Amém? O problema é que a gente atrapalha, muitas das vezes com as nossas teimosias. Mas nós precisamos olhar para o contexto bíblico e entender que nós precisamos perseverar, mesmo quando aparentemente parece difícil, parece que não vai acontecer, ou parece que a gente não consegue perceber e ver uma luz no fim do túnel. O nosso Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta, Ele faz acontecer onde não tem como, Ele é poderoso. Amém? Só que nós precisamos entender que as nossas dificuldades e as nossas circunstâncias não vai mudar o propósito e o projeto de Deus. Elas vêm para nos fortalecer e amadurecer a nossa fé. Posso ouvir um glória a Deus? Então ele nos ensina, essa história de Abraão nos ensina a agarrar nas promessas de Deus e a acreditar, mesmo que o caminho é incerto, o Senhor continua no controle das nossas vidas. Amém? Se você olhar mais um pouco mais para frente, eu separei só alguns personagens, porque por causa do tempo, você vai ver a história de José. José foi, né, vendido como escravo por quem? Pelos próprios irmãos. Eu vi primo aí? Pelos próprios irmãos. Não foi um amigo que ele tinha, foi os próprios irmãos que cresceu com ele, foi lá e vendeu ele como escravo. E aí ele foi escravo, já não era ruim, tá numa terra distante como escravo, né? E aí quando as coisas começam a melhorar um pouquinho, tá trabalhando na casa de um senhor, né, que é Potifar, e as coisas começam a ficar boas, aí vem a Potifera, que é a mulher de Potifar, né? Endemoniada, seduz ele, quer mexer com ele, aí ele foge, porque é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não dá margem para o erro, ele simplesmente foge. A Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal, que dirá do mal em si. Está parecendo com o mal, foge. Está cheirando pecado e coisa ruim, vaza fora, porque Satanás não brinca. Ele não brinca. E aí não deixou barato, coloca ele numa prisão, ele passa por todo aquele processo. Queridos, vamos ser sinceros, na cabeça de José, vendido pelos irmãos, sem saber que veria a família novamente, numa terra longínqua, como escravo, sem perspectiva, sem percepção do que poderia acontecer no futuro. Já alguém já teria desistido? Já teria desistido ou não? Ele tinha entregado por muito menos. Fala: não, você quer saber? Não tem mais jeito para a minha vida, não, é isso aqui mesmo. Mas a Bíblia fala que José perseverou em meio a todas essas circunstâncias, essas situações. O que eu vejo, e é interessante você ver em todo o contexto bíblico, é que todos aqueles que perseveraram e se manteram firmes, houve recompensa no final. E ele entra numa terra como escravo e sai dela como governador. Só Deus faz um negócio desse. E aí nós olhamos para esse contexto. Por quê? Por que todo o processo serve para trabalhar o nosso caráter? Porque ele foi trabalhado nos mínimos detalhes. Porque quando ele estava com poder e com a possibilidade de vingar os seus irmãos, o que ele fez? Ele os perdoou. Ele foi, mandou chamar toda a sua família e cuidou deles como se nada tivesse acontecido. Então as circunstâncias, as situações, ele poderia falar: Senhor, eu sou fiel. Senhor, a mulher me quis, eu fugi, olha, eu estou aqui na prisão. Tem gente que faz essas orações, né? Senhor, eu não mereço estar aqui, não. O fulano ali merece, que eu conheço a vida dele, ainda aponta o dedo ainda, faz igual aquele oração do fariseu: ainda bem que eu não sou igual esse publicano.
E aí, às vezes, a gente entra numa crise existencial. Por que eu estou passando por dificuldades, situações, querido? Eu não quero aqui entrar no mérito do porquê ou não porquê. Eu quero te dizer que vai acontecer problemas e circunstâncias, situações. E isso a resposta que eu dou diante das circunstâncias vai definir como eu vou chegar do outro lado. Quem está entendendo em nome de Jesus? Esses problemas, essas circunstâncias, infelizmente, vêm e acontecem, mas nós precisamos entender que não é sobre muitas vezes o porquê, mas é que a mão soberana de Deus vem sobre nós e Deus se revela a nós mediante aquilo que nós estamos passando. E você tem uma experiência profunda com Deus que muda totalmente a sua vida. Muda totalmente a sua percepção, o seu entendimento e o seu coração. Por quê? Porque a vontade do Senhor é te fazer caminhar da forma correta. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus comportamentos, Ele conhece você no íntimo quando você não tem ninguém por perto, e Ele sabe de tudo aquilo que não precisa, daquilo que está sobrando, daquilo que não é bom na sua vida. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos impulsos nos condicionam e nos levam para lugares de destruição. E aí, muitas vezes, aflições, problemas, circunstâncias, provações, provam a nossa fé para nós entendermos que realmente existe uma luta, realmente Satanás ele não está de brincadeira, mas que a nossa fé ela tem um objetivo, que o autor e consumador da nossa fé está no controle de todas as coisas. Ele não quer só conduzir a minha vida, mas ele quer fazer com que eu avance dentro de tudo aquilo que ele preparou e planejou para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus? Então, o último exemplo e o mais importante, eu vou gastar um pouco mais tempo nele, é o exemplo de Jesus. É o exemplo supremo de perseverança. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Mateus 26, capítulo 36. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus ia fazer o quê? Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. A verdade é que a hora de Jesus tinha chegado e a agonia da cruz estava começando. O peso de todos os nossos pecados, né, e toda a condução do que ele iria enfrentar na cruz já tinha começado. E Jesus estava nesse momento de maior aflição. Por que eu peguei esse exemplo de Jesus? Porque eu acredito que nenhum contexto da Bíblia, nenhum tipo de agonia e de aflição se compara ao que Jesus estava passando nesse momento. E eu quero que você entenda que eu não sei como está a sua vida hoje, porque muitas vezes, né, no contexto da nossa vida, da nossa caminhada, parece que tem momentos que a nossa vida vira de ponta cabeça. Parece que tudo começa a desmoronar e as coisas começam a desfalecer. Parece que a gente perde o chão. Mas sabe por que isso acontece? Para a gente entender que o nosso chão não é o que eu confio e naquilo que eu estou confiado, naquilo que eu posso fazer. A verdade é que o nosso chão é a nossa fé em Cristo Jesus. Ele é o nosso sustento e Ele é a nossa base. Então, muitas vezes essas coisas acontecem. Então, eu peguei esse exemplo de Jesus para mostrar para você que o Mestre dos Mestres, o Senhor do Senhor, passou por uma aflição sem quantia e sem tamanha, e Ele nos mostra algumas atitudes que nós devemos ter em momentos de crise, de problemas, de dificuldades, para que eu e você possamos perseverar e vencer do outro lado. Amém? Então, Jesus fez o seu sofrimento e nos ensina como a gente pode enfrentar. A primeira coisa que o Senhor fez, em Mateus 26, capítulo 39, diz assim, indo um pouco mais adiante, o Senhor fez o quê? Não vou prostar muito, porque joelho depois dos 32 não presta muito não. Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou. Sabe o que eu quero que você aprenda, que você entenda? É que eu e você precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor e uma vida de oração fundamentada onde você tem experiências e autoridade. Vou repetir para que você entenda. O Senhor, o Mestre dos Mestres, no momento de aflição, a primeira coisa que ele foi buscar fazer foi o quê?
que a gente faz no momento de aflição e de angústia? Depende da pessoa. Tem gente que desabafa no Facebook e no Instagram, tem gente que vai procurar o fulano, tem gente que fica emburrado, tem gente que dá crise de ansiedade. Cada um tem uma forma de desbravar a sua aflição. Tem gente que trava, paralisa quando está com medo ou com alguma circunstância. Mas o fato é que Jesus nos mostra uma verdade. Em momentos de aflição e de provação, e qual seja a dificuldade, a primeira atitude que eu e você temos que ter é correr para o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque nós vamos começar a entender que Jesus, ele era perfeito? Sim ou não? Jesus era justo? Ele era Deus? Mas ele assumiu uma forma humana. E essa forma humana estava sentindo todas as emoções que eu e você sentimos todos os dias. E ele abriu mão de simplesmente, porque ele como Deus poderia resolver nele mesmo. Ele fazia assim, mexer com os dedinhos, né, e falar, não, agora passa essa dor, não. Ele foi afligido, em tudo que ele foi afligido, ele passou por tudo. Mas ele teve uma atitude de humildade, ele falou, eu vou para o meu Redentor. Eu vou para o meu Senhor, eu vou para o meu Pai. E aí ele sabia que ele só conseguiria suportar tudo isso que ele suportou e ser esmagado como ele foi, se ele estivesse conectado no Senhor diante do propósito que ele tinha. O que eu quero que você entenda é que a oração não muda os planos de Deus. Jesus orou e não mudou o cenário, ele foi para a cruz. A questão é, a minha oração e a sua oração não é para mudar o plano de Deus, é para alinhar o meu coração na vontade dele. Porque muitas das vezes a gente não quer aceitar de forma alguma o processo. E eu vou te falar, para mamana caducando, é uma expressão do Goiás. Ou seja, do mais novo ao mais velho, todo mundo vai passar pelo processo. O processo é uma parte que eu e você nós não podemos e não temos como a gente pular ou burlar ele. Por quê? Porque se você não respeita os processos de crescimento de Deus, você vai ser um adulto infantil, birrento e que dá trabalho para o Senhor. E não para o Senhor só, né? Para a igreja também. Então, o que eu quero que você entenda é que existe uma diferença entre escolhas e processo. Escolhas são decisões que eu tomo, que me levam e me colocam em situações de problemas, que me faz sofrer ou pagar pelas minhas decisões. Processo é a dinâmica e a escola de Deus para trabalhar o seu caráter e o meu caráter. Quem entende isso em nome de Jesus? A diferença. Eu quero que você saia daqui convicto de que as provações e problemas que muitas vezes nós passamos são necessárias para que haja crescimento em nós. Juliano, mas isso não veio do Senhor, foi uma circunstância que Satanás criou. Querido, a Bíblia fala que mesmo aquilo que me sucede, a Bíblia fala que aquele que está no Senhor, né? Como é que é o versículo? Fugiu da cabeça agora. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as coisas ruins, se eu estiver no Senhor, o Senhor me ensina e me faz passar do outro lado. Amém? Provérbios também fala isso, mas eu não lembro a citação de Provérbios. Então vamos lá. Então, quando a vida começar a tentar te dominar, as circunstâncias começar a vir, você proste humildemente perante o Senhor, porque Ele é bondoso e Ele vai alinhar o seu coração à vontade dEle. Amém? A segunda coisa, morra para a sua própria vontade. No mesmo versículo ele fala, Pai, se possível, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se não tiver, não tem problema não. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu. Surge uma pergunta, é difícil se render a algo que nós não queremos? Pode ser mais difícil do que a gente imagina. Porque nós somos pessoas que nós procuramos não sofrer, que a vida em si já traz sofrimento, né? Então a gente procura sair do sofrimento. Então, por mais difícil que possa ser, a nossa vontade ela é teimosa. E a dor e o sofrimento ela é real. E na nossa vontade carnal existe uma armadilha que vai nos levar para a destruição. Então, quanto mais eu aceitar isso, e entender que a minha vontade não é melhor do que a vontade de Deus, mais fácil vai ficar de eu aceitar a vontade de Deus. E aí, eu vou te falar uma coisa assim, só para te espantar. Quanto mais eu sou teimoso, mais o preço fica alto. Vou repetir para que você entenda. Quanto mais eu sou teimoso, eu não me rendo à vontade de Deus, não é que Deus é um Senhor que quer te fazer obedecê-lo a todo custo. Ele está te mostrando que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que o caminho que eu estou escolhendo por mim mesmo vai me levar a
destruição. Então, simplesmente, vamos ser minimamente inteligentes, seria muito mais prudente da minha parte entender, eu vou parar de ser cabeçudo e vou começar a parar de tomar as minhas decisões por mim mesmo, baseado na minha ideia, na minha cabeça, e eu vou começar agora a buscar quem sabe todas as coisas, que é o Senhor. E eu vou começar a render a minha vida, entregar a Ele. Jesus fez isso. Eu estou com angústia, está terrível dentro de mim. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Então eu quero te falar, querido, se renda logo. Para de ficar numa queda de braço. Eu não quero, não sei o que. Querido, se renda à vontade de Deus. Dói no primeiro instante, às vezes nós sermos trabalhados no nosso caráter, porque a nossa alma carrega dores que nós não precisávamos carregar. E eu acredito em nome de Jesus que o Senhor quer curar algumas pessoas aqui hoje, de marcas do passado, marcas de uma vida, de lutas que te guerreou, que te machucou, e que foi um pesar na sua alma e no seu coração. Mas mais do que isso, eu quero que você entenda, obedeça à voz e à direção de Deus. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Ó, o povo está firme aí. Então morra para a sua própria vontade. Fala para o vizinho aí, morra para a sua vontade. E em nome de Jesus, viva a vontade de Deus. Depois o texto fala assim, então voltou aos seus discípulos e encontrou eles o quê? O que eles estavam fazendo? Igual tinha uns dois que estavam dormindo aqui, mas já acordou, ficou esperto. Na hora que ele viu que eu estava olhando que ele dormiu, ele acordou, despertou rapidinho. Então eles voltou e eles estavam dormindo. Aí Jesus fala, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Perguntou ele para Pedro, aí ele fala, vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Eu expliquei isso para o pessoal no Connect Group. As pessoas, quando caem em algum pecado, elas falam assim, eu caí porque a carne é? Nessa verdade, a carne estava o quê? Forte. A carne é fraca porque quando Jesus fala que o espírito está pronto, o nosso espírito recriado, quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito quer Deus. O nosso espírito tem fome de Deus, mas a nossa carne ela não quer. Eu repeti, eu perguntei lá no Connect Group semana passada, quem aqui, eu vou reperguntar aqui também, quem aqui já gastou uma noite inteira, ou pelo menos parte da sua noite, assistindo um filme ou alguma série? É para você confessar seu pecado agora, não precisa com medo não. Quem aqui já gastou uma noite inteira numa festa que não deveria estar, em nome de Jesus? Quem aqui já gastou tempo da sua vida conversando algo com os amigos e tudo mais e tarará? Todo mundo já desperdiçou seu tempo de alguma forma. Essas mesmas pessoas, se você pegar essas pessoas agora, vamos ali fazer tudo isso que você gosta, você levar essa mesma pessoa, vamos gastar agora a noite inteira de oração. Na primeira meia hora, como é que essa pessoa está? Então a questão não é que a carne é fraca para o pecado, a questão é que existem duas naturezas, ou eu alimento um e não alimento a outra, e se eu alimentar essa, a outra vai ficar enfraquecida. Então Jesus estava falando que a carne é fraca porque ela não quer as coisas de Deus. E aí, a terceira coisa que eu aprendo com Jesus aqui é que eu tenho que entender os limites que eu tenho, e esse meu limite, eu preciso aprender a depender do Espírito Santo. Quem está entendendo? Os discípulos não faziam noção de que o que estava para acontecer era algo que ia mudar a vida da vida deles e da história da humanidade. Porque Jesus pronunciava e falava as coisas, mas eles não entendiam a compreensão total e com revelação do que iria acontecer. E mal eles sabiam que o sofrimento não seria só o de Jesus. Eles iriam passar pelos mesmos sofrimentos e pelas mesmas dificuldades e perseguições. Só que Jesus estava ensinando para eles um caminho de devoção ao Senhor, de intimidade. Porque a única coisa que me sustenta no propósito é o meu coração conectado com o Senhor. Porque do contrário, querido, qualquer outra coisa vai me tirar do propósito da vontade de Deus. E aí eu vou viver as minhas vontades. E uma vez que eu vivo as minhas vontades, eu sou um crente qualquer e um crente sem sal. Conhece crente sem sal? Insosso. Então a nossa carne, a nossa natureza, ela tem debilitações e limitações. É nesse momento que você precisa entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Por quê? Porque aí não é mais você, mas é você crendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você, e Ele é a sua força, Ele está te sustentando, Ele é o seu consolo. E em momentos de dificuldade que você não tem a resposta certa, você não sabe o porquê, você não sabe como proceder, se você voltar para o seu Espírito e voltar para o Senhor, Ele vai te dar as respostas que você precisa. Hoje, engraçado, uma pessoa, não vou falar o nome dessa, senão ela vai ficar mais vermelha que essa cadeira. Essa pessoa teve um sonho, ela me contou o sonho. Ela me falou assim, o que quer dizer isso? Ela me contou o sonho, eu falei, está mais claro do que a luz do dia. Ela, sério? Eu falei, está mais claro que a luz do dia. Aí eu fiquei calado, ela ficou esperando eu responder para ela o que estava tão claro assim. Aí eu dei para ela a interpretação do sonho, ela virou e falou assim, é mais ou menos, era isso que o Senhor tinha me falado, eu tinha imaginado por esse lado. Por que eu estou querendo te falar isso, querido? O Espírito Santo não nos deixa enganados. Ele fala no nosso íntimo, ele fala no nosso coração aquilo que é certo, aquilo que não é certo. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas gostam de colocar a gente numa pegadinha. Pode isso ou não pode aquilo? Querido, se pode ou não pode, não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo que habita dentro de você que vai falar o que você deve ou não deve fazer. Nós precisamos aprender a ser crentes maduros, que sabemos que tem lugares que nós devemos estar e tem lugares que nós não devemos. Tem coisas que nós podemos assistir, tem coisas que nós não podemos. E Jesus sabia, e Ele falou, a carne de vocês é fraca. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não começa a cair em grandes coisas, a gente começa a cair em pequenas. Eu falei para o Raiker um dia, numa das nossas consolidações, sabe como é que as pessoas caem? São pequenas concessões que nós abrimos. É um dia que eu deixo de orar, é um dia que eu deixo de ler a Bíblia, é um dia que a minha vontade eu sobreponho sobre ela, é um dia que eu falo que eu não devo, e quando eu vejo, eu estou num emaranhado de problemas que é só piscar começa a acontecer. Então o Senhor está nos ensinando, nós temos limitações, fraquezas, eu preciso depender do Espírito Santo, eu deixar Ele trabalhar no meu coração e na minha vida. Amém? Quarta coisa, retirou-se outra vez para orar, e ele disse, meu pai, se não for possível, afaste de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a sua vontade. A pastora falou que nós estávamos brincando de queimada domingo passado, e na hora que foi tirar o time, juntou eu e o pastor para tirar 2 times, né? Porque tinha ficado desequilibrado o time, e na hora de escolher, a pastora veio e falou assim, eu já estou acostumado a ser a última a ser escolhida, então se eu me escolher... E aí, uma coisa é você ser escolhido, outra coisa é você ser abraçado. Por exemplo, quando a gente vai brincar e geralmente tem os ruins ficam por quanto? Fica por último. Os primeiros geralmente é os melhores, não é? Qual é a diferença de eu aceitar a vontade de Deus e de abraçar ela? Jesus estava num conflito interno em relação ao que ele estava passando com a vontade de Deus. Ele aceitou. Aceitar significa, não é o que eu quero, mas eu aceito. Agora, abraçar é você caminhar junto a essa direção. Abraçar é você falar assim, realmente, eu não quero, eu não consigo, eu não posso, mas eu aceito e eu abraço essa vontade. Eu vou me submeter a essa vontade do Senhor sobre a minha vida, para que haja transformação. Então, abraçar a vontade de Deus é renunciar a minha, aceitar a dele, mas andar e confiar na bondade de Deus. Eu vou te falar, querido, essa luta não vai te matar. Jesus está no seu barco. Viu? Eu falo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor vai renovar suas forças aqui hoje. O Senhor vai transformar o seu choro em riso, o seu pranto em festa. Muitas vezes nós passamos por diversas situações e o Senhor quer trabalhar todas elas em nós, para que eu e você possa ser abraçado, envolvido pela presença dEle. Quinta coisa que Jesus fez, para eu seguir para o final, Ele perseverou em oração. Ele começou orando, Ele voltava, os discípulos estavam dormindo, Ele falava com Ele voltava para a oração. Ele persistiu, Ele continuou orando. Por isso a Bíblia fala que nós devemos orar sem... Querido, está difícil? Ore. Você não está entendendo? Ore. Está doendo? Ore. Adore. Persevere.
Essa é a dinâmica do crente. Não é de se sentir um coitado ou por que está acontecendo. As nossas guerras e as nossas lutas, nós lutamos de joelhos. Nós guerreamos as nossas lutas chorando no Senhor. Porque por mais que o choro dure uma noite, essa alegria ela vem. O que o Senhor está falando, querido? Ela tem um tempo determinado, mas o Senhor vem com a providência. O Senhor vem com a providência sobre as nossas vidas. Persevere em oração. As vozes ferozes do mundo, de Satanás, dentro de nós, muitas vezes, quer nos fazer parar, nos fazer desistir, nos fazer sucumbir às nossas tentações, às nossas dificuldades, mas o Senhor está te dizendo, persevere, persista, eu tenho um lugar de vitória para você. Em nome de Jesus, não desfaleça a sua fé. Você pode observar, quanto mais você desanima, mais a sua fé vai. Quanto mais você tem medo, mais a sua fé vai. Mas quanto mais você caminha e quanto mais você adora, parece que você vai se sentindo mais forte do que nunca. A adoração é o combustível do crente para o novo de Deus nas nossas vidas. A perseverança é algo que nos molda para gerar em nós uma maturidade cristã. Não importa o que aconteceu do lado de lá, eu continuo mantendo o meu caminho, olhando para o meu alvo, que é Cristo, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. E uma vez que eu continuo dessa forma, eu estou sendo alimentado, nutrido e fortalecido pelo Senhor. Aleluias! Oh, Jesus! E com isso, a última coisa que nós aprendemos foi que Jesus levantou e seguiu em frente. Ele fala, depois voltou aos discípulos e lhe disse, vocês ainda dormem e descansam? Querido, deixa eu falar algo, o Espírito Santo está no meu coração agora. Existem batalhas espirituais que nós precisamos acordar para a vida. Tem momentos que nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor derramou e colocou nas nossas mãos. Mas tem momentos que é momento de você se levantar e guerrear em oração. Sabe? Por isso que eu falo, às vezes não é a oração da madrugada que tem poder, não é sobre isso. É você estar abrindo mão do seu sono para você guerrear em oração algumas guerras que o Senhor quer te fazer avançar e vencer. E aí eles não estavam entendendo o que estava para acontecer. E eu quero te falar, não esteja dormindo, esteja ativo, com discernimento aberto, ouvindo a voz de Deus. Você, pai de família, é que tem que orar pela sua casa. É você, homem, que tem que se levantar como um homem de Deus, e entender que é o seu papel guardar a sua casa em oração. É você, mulher de Deus, que às vezes o seu marido não está aqui, mesmo que esteja também, é a sua função viver uma vida de oração, estabelecendo o reino de Deus dentro da sua casa. Porque o dia que nós começarmos a entender os nossos papéis e a nossa responsabilidade diante da palavra de Deus, Satanás não vai encontrar lugar para começar a colocar ninho e de confusão e contenda dentro dos nossos lares. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Jesus se levantou e ele falou, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. E aí vem aquele que me trai. Enquanto Jesus batalhava em oração, seus discípulos estavam dormindo. Querido, tem pessoas que às vezes chegam na gente e falam assim, me ajuda em oração? Ajudo. Aí você pergunta, você está orando? Não. O problema é de quem, miserável? É seu. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que clamar. Nós estamos aqui como intercessores, uma ajuda, mais um suporte de Deus na sua vida, mas são guerras que você tem que guerrear. Eu falo direto para minha esposa, às vezes ela entra num conflito em algumas coisas, né? Ela fala, e esse aqui? Eu falei, eu não entro, são as suas guerras. É o seu momento de desenvolver uma intimidade e um crescimento com o Senhor. Vou fazer isso com as minhas filhas da mesma forma. A minha filha vai começar a vir com crise, eu vou falar, começa a buscar no Senhor. É o momento de você guerrear as suas guerras. É o momento de nós termos experiências com o Senhor, querido. Deus está querendo levar o nosso nível. Deus está querendo aprofundar e se revelar a mim e a você de uma forma mais profunda. E eu vou te falar, você vai se assustar. Deus vai te usar de uma forma poderosa. A partir do momento que você começar a abrir o seu coração e deixar Ele entrar de uma forma completa no seu coração.
Quando você se perceber, quando você abrir a sua boca, vai sair unção da sua boca. Aonde você chegar, as pessoas vão falar, é gostoso ficar do seu lado. Você vai ouvir testemunhos dessa forma. Você vai sentar em lugares que às vezes a pessoa está com uma aflição de alma, você senta com ela, uma conversa, o Senhor cura essa pessoa. É um nível de unção, de autoridade que Deus quer nos entregar. Mas sabe qual que é o problema? A gente ainda vive muito no mimimizinho. Acontece circunstâncias, situações, a gente começa a ficar naquela coisa. E nós temos uma mania de querer evitar a dor. Como? A gente quer anestesia para tudo. E as dores vêm, e eu sou um cara desse jeito. Se for para sentir dor, me dá anestesia geral. Pode ser para fazer um trem aqui na testa. Se não é para sentir dor, eu não quero. Mas com relação a processo, não existe anestesia. Se você e eu pulamos o processo e não aceitamos a dimensão daquilo que Deus está fazendo, nós não vamos crescer e não vamos avançar para o outro lado. Eu vou te falar uma vez que nós não somos aprovados em algumas provas, nós voltamos para o início de novo. Tem pessoas que repetem provas com pessoas, porque ela repele certos tipos de pessoas e ela não entendeu que é uma forma de Deus trabalhar, porque pessoa é uma lixa de Deus para lixar você, que é um problema. O problema é que você acha que só o outro é o problema. E você nunca percebe que você também é um problema. Tem alguém do outro lado reclamando, eu não suporto fulano. E você reclamando de cá, eu não suporto ciclano. E aí você precisa entender que esse processo e o trabalhar de Deus é para trabalhar em você e no seu caráter. A sua humildade, o seu coração, como você enxerga as coisas, como estão os seus olhos, que a Bíblia fala, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo. Então muitas vezes nós não percebemos esse dinamismo de Deus, para que nós possamos levantar e seguir em frente. O Senhor quer te fazer avançar no nome de Jesus. O Senhor quer te fazer progredir no nome de Jesus. E eu vou te falar, querido, você está tão longe da sua terra, tão longe da sua terra, tão longe da sua terra. Eu vou te falar, não desperdice a sua vida. Você veio com sonhos nas suas malas, você veio com anseios e expectativas. Jesus te encontrou nessa nação, Jesus te encontrou nessa terra, e eu vou te falar, Ele está mudando os seus caminhos, Ele está endireitando as suas veredas, para que você não viva só uma vida plena aqui, mas você vá para o céu, em nome de Jesus. O Senhor tem levantado homens e mulheres como os dispenseiros da verdade, declarando e despertando o povo para acordar do sono profundo que vivem, para que entendam que a eternidade está para chegar e o nosso Deus está voltando. E nós precisamos entender que nós precisamos seguir em frente e o Senhor quer nos conduzir. Fique de pé aí, querido. Em nome de Jesus. A verdadeira perseverança, olha aqui para mim, é manter o nosso foco em Cristo. Repita comigo, a verdadeira perseverança é manter o meu foco em Cristo. Então tira o seu foco das coisas, tira o seu foco dos problemas ou daquilo que não está acontecendo e começa a olhar para o Senhor de novo. Pedro, enquanto estava andando sobre as águas, ele viu o vento. Querido, o que eu estou falando aqui não é nada diferente, teologicamente profundo, é coisa que você e eu já sabemos, mas não é sobre o quanto eu sei, mas é o quanto eu pratico. E aí Pedro, olhando para o vento, olhando para a tempestade, ele começou o quê? Para de olhar para as coisas e começa a olhar para Jesus. Nós vamos superar os nossos obstáculos pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Eu já falei isso daqui. Porque se uma vez que nós somos transformados e trabalhados, o meu testemunho, o seu testemunho vai servir de edificação para outras vidas. Em meio às tribulações, a graça de Deus é suficiente para mim e para você. Porque o poder dele, novamente, se aperfeiçoa na minha fraqueza. A perseverança na jornada cristã não é apenas sobre resistir os problemas, mas é sobre você encontrar alegria até onde está a dor. É você encontrar um motivo para sorrir, porque Deus é a sua base, Deus é o seu tudo, e não aquilo que você espera e almeja. Porque se eu condicionar a minha alegria, a minha felicidade só naquilo que eu estou esperando, e se não acontecer? Como é que vai ficar a minha alegria e as minhas emoções? Mas se eu entender que tudo aquilo que eu preciso está em Deus, e tudo aquilo que eu necessito Ele já liberou sobre mim, que é a sua presença, todo o resto é consequência. Quem crê nisso em nome de Jesus? Repito, não vamos pular os processos, não vamos pular
o aprendizado que Deus quer trabalhar no nosso coração. Feche seus olhos. Amém. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Querido, enquanto eu estava aqui na oração, o Senhor começou a ministrar muito forte. Que tem pessoas que carregam dores e cicatrizes desde a sua infância. E nós já oramos muitas vezes sobre tudo isso. Mas em nome de Jesus eu quero declarar e cessar na sua vida esses sentimentos. Lutas que você lutou, que te marcou, que te feriu, e você carrega essas dores muitas vezes na sua alma. Em nome de Jesus, o Senhor quer te livrar e o Senhor quer curar você por completo aqui hoje. Mas eu não vou chamar você aqui para frente. Você com a mão no seu coração, você vai dar nome a essas coisas que te machucam, te machucaram. Seja na sua infância, seja na sua adolescência, seja na sua juventude, seja até na fase adulta. E o fato de você falar isso com o Senhor, você vai sentir o toque do Senhor no seu coração aí agora. Querido, não tem rejeição paterna, rejeição materna, não tem rejeição na vida da infância que persista um verdadeiro amor de um Deus amoroso e poderoso sobre mim e sobre você. Não tem angústia que tenta alcançar a nossa alma, que persista quando a gente sabe que tem um Deus poderoso cuidando e velando pelas nossas vidas e pela nossa alma. Oh, aleluia. Querido, eu oro para que essa palavra entre no seu coração de uma forma poderosa e você fique remoendo essa palavra por dias, porque o Senhor está te chamando para o próximo nível, o Senhor está te chamando para o próximo nível, o Senhor está te chamando para o próximo nível. Mas o passaporte para o próximo nível se chama perseverança. Persevere e persista. Cante essa canção, se você conhece. Eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem, É de lá, querido. e ele vem saltando. Ele vem em sua direção. Ele vem Em sua direção. Sobre os montes. Oh, aleluia. Sobre os montes. E eu levo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro. E ele vem saltando. E ele vem saltando sobre os montes. Sobre os montes. E Yeshua. Cante isso. Yeshua. Erga sua voz. Erga sua voz. Cante isso. Yeshua. Yeshua. Cante isso. Cante isso. Declare isso. Yeshua. Cante isso. Começa a orar aí agora, querido, em nome de Jesus. Começa a falar com o Senhor. Pai, dê maturidade ao seu povo, porque o Senhor é vitorioso, o Senhor é poderoso, o Senhor quer gerar crescimento, mudança, Pai amado, em lares aqui. Oh, Jesus. Querido, eu vou fazer algo profético. Enquanto você vai cantar essa canção aqui, o poder de Deus e a glória de Deus vai entrar em situações que você tem orado e guerreado. Cante isso. Ele é poderoso.
repete isso. Como um trovão, Bem alto. impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Declare isso. Nós proclamamos, querido, pelos olhos da fé eu vejo o Senhor entrando com providência na vida de muitos aqui. Querida, a sua fé é o convite para que o Senhor faça e estabeleça a vontade dEle na sua vida. Comece a glorificar e exaltar. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza de que o Senhor irá fazer. É a certeza que o Senhor é a resposta, que o Senhor é tudo aquilo que precisamos. Olhe e visualize o seu milagre. Comece a visualizar pela fé. Comece a visualizar essas situações sendo transformadas, mudadas, resolvidas do Senhor, em nome de Jesus. Creia tão somente, porque o Senhor é poderoso. Aplauda o Senhor, querido.